Bom, a gente já estava lá pro meio do caminho, né? Do meio pro final, mais pro final que no meio, talvez. E já tinha sido toda uma preparação. Então, não ia dar tempo de eu ver assuntos, por exemplo, de biologia, de história, de geografia, todos de um jeito bom, assim. Então, a gente focou em como a gente estava se preparando num nível maior em conseguir acertar todas as questões de física, química, matemática e fazer uma boa redação na segunda fase. E para isso eu precisava passar na primeira. Então a tática que a gente teve foi estudar por questões. Então foi fazer muitas questões, né, com aquilo que eu já sabia e se guiar pelos erros e não começar a estudar teórico para depois fazer as questões. A gente fez um caminho de volta. Então, isso é um pouco, não sei se pode parecer um pouco estranho, mas eu não mudei nada na minha preparação. Eu continuei até o final estudando como se estivesse estudando para o ITA. Eu confiei que estudando a fundo essas matérias eu ia conseguir compensar na segunda fase e não é não foi uma estratégia muito tradicional, mas eu conversei na época com a minha tutora que tinha mudado, que era a Ana Miriam, e a gente achou que daria certo também, porque as matérias de natureza e matemática e português e redação eu estava estudando. Então, várias das matérias, a maioria das matérias, eu ainda estava estudando se eu tivesse na turma ITA e num nível maior. Então, eu acreditava que eu ia conseguir fazer todas as questões dessas matérias. E então, fiz bastante prova e não mudei a estratégia. Eu só realmente fiz mais provas da FUVEST. Meu nome é Pedro Pupo, eu tenho 19 anos, fui aprovado aqui na USP em Engenharia Naval, na Poli. Sou de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e eu conheci o quadro lá pelo primeiro ano, quando eu estava começando a tentar estudar na época pro ITA, e fui tentando estudar por conta, mas no último ano, quando veio a pandemia, eu percebi que eu ia precisar de alguma coisa a mais para para conseguir estudar direito e realmente ser aprovado. E eu acabei entrando na turma ITA do quadro, fiz ela durante o ano e mais ou menos no meio desse ano eu conheci o curso de engenharia naval na Poli e decidi que queria esse curso, queria vir para São Paulo. E acabei que com esse ano, estudando com o quadro, eu fui aprovado logo de primeira. Eu estudei em escola particular com bolsa. Então, eu busquei o quadro justamente porque a nossa escola lá em Resende, ela era mais focada em Enem, era apenas Enem, né? E como na época eu queria estudar pro ITA, eu não me sentia com conteúdo suficiente para encarar o vestibular. Então, não, acho que nesse sentido a escola, o ensino médio não ia conseguir me fazer aprovar direto. Então, eu sentia que eu precisava achar alguma forma de compensar e correr por fora para conseguir efetivamente ser aprovado no final do ano. Eu fiz uma prova de bolsa no nono, primeiro ano do ensino médio, no nono ano, e aí por conta dessa prova, eu consegui a bolsa. Eu estudei também, mas aí eu estudei sem bolsa. Então, antes de efetivamente conhecer o quadro, eu não sabia como estudar, assim, eu nunca tinha parado para realmente ter uma rotina e estudar com constância. Eu só estudava um dia antes das provas e conseguia passar e para mim estava ótimo. E aí chegou no terceiro ano eu percebi que eu ia precisar de uma rotina e o quadro me ajudou a estar todo dia ali estudando e fazendo exercícios, enfim.
Não, não, eu acho que assim, eu nunca aprendi de verdade, eu só replicava nas provas e depois que eu conheci o quadro aí sim, estudando todo dia, com constância e revisando, eu consegui fixar muito melhor as coisas. Eu conheci o quadro através de alguns vídeos no YouTube de relatos de pessoas que tinham estudado pelo quadro e sido aprovadas no ITA e no IME. E também de resoluções de exercícios do ITA e IME no YouTube também. Bom, eu estava sondando para ver, eu precisava de alguma coisa online, porque tinha acabado de entrar na pandemia, né? Isso em 2020. E eu comecei a procurar por materiais online que pudessem me ajudar a me preparar. E assim, vendo todas as aprovações e também a plataforma, eu acho que a plataforma foi o principal, que era uma interface muito legal, tinha bastante conteúdo e era bem fácil de usar. E eu achei que seria um, a plataforma ideal para usar. Bom, quando comecei, eu tentei pegar alguns livros assim que o pessoal indicava, né, que a gente via na internet sobre para se preparar para o ITA, e eu tentava fazer só os exercícios assim. E na verdade, estudando sozinho, a maioria do meu estudo foi só resolver todos os exercícios da apostila do colégio e todos os exercícios desses livros que eu estava procurando. Então, basicamente, o que dava para fazer ali era exercício, só exercício. Os exercícios das escolas militares, né, do ITA, IME, AFA, enfim, eu tinha bastante dificuldade de resolver, então eram mais complicados, eu acabava conseguindo fazer pouquíssimos, assim. É difícil, mas eu acho que a maior dificuldade era enxergar uma linha de raciocínio, assim, do início até o final. Era o que eu sentia a maior dificuldade. Eu não conseguia pensar lá na frente, eu ia só fazendo, sem muita organização. Senti um pouco frustrado, assim, porque como eu tentava só fazer os exercícios e não estudava o conteúdo no nível que ele precisava antes, parecia que eu estava sempre dando errado, assim, nos exercícios. Então, era um pouco de frustração. Eu achava que eu não ia conseguir fazer os exercícios na hora da prova de verdade. Eu senti, sim, que eu precisava de conteúdo mesmo a mais antes de cair dentro e conseguir resolver. E eu achava que o quadro conseguia me proporcionar isso. O começo acho que foi realmente organizar horas do meu dia, separar essas horas para conseguir estudar. Porque como eu não tinha o hábito de estar ali constantemente estudando, foi uma grande dificuldade até eu pegar no tranco e conseguir separar as horas no dia para fazer todas aquelas matérias que tinham sido decididas na grade lá que eu fazia com o quadro. Isso, principalmente da organização do meu tempo, assim, porque no quadro são várias listas, né? São vários exercícios para a gente praticar e às vezes eu achava que faltava tempo para eu conseguir fazer. Isso, eu fazia os dois juntos, o ensino médio e o quadro. No começo foi bastante complicado, mas depois eu fui entendendo e adequando a minha rotina, fazendo de um jeito diferente, eu fui adaptando realmente para conseguir fazer os dois juntos e acabou que do meio para o final deu certo, com a ajuda aí de organização do pessoal do quadro mesmo. Bom, como tinham várias listas assim, eu deixava para fazer tudo no mesmo dia, logo depois de fazer as matérias, eu acabava que não tinha tempo. Chegava
quando eu via já era muito tarde, assim, eu tava desde 7 da manhã, já era tipo 10 horas, eu tava fazendo lista ainda. E por conta do ensino médio junto com o quadro. E, e aí eu não tinha me organizado para fazer isso ao longo do dia inteiro. Eu tava tentando fazer tudo em uma levada só. Eu tive sim. Usei religiosamente o ano inteiro. Acho que assim, foi o fator principal, assim. Eu acabei tendo dois durante o ano. E no começo era o Guilherme Vieira, que é do ITA também, e ele me ajudou a montar essas grades e me ajudou a como dividir durante o meu dia todo, nos meus intervalos, nas minhas pausas e também em como conseguir descansar para conseguir fazer essa quantidade de coisas. Então, ele ajudou principalmente na organização mesmo do meu dia, não só na parte de conteúdo, que ele também ajudava bastante, porque ele entendia muito, mas ele olhou para minha agenda, assim, eu falei tudo que eu fazia, e ele me ajudou a colocar descansos e listas durante momentos do dia todo para eu conseguir terminar de fazer tudo que precisava ser feito. Sim, melhorou completamente. Depois de alguns meses, assim, tentando e dando murro em ponto de faca mesmo, eu, com a ajuda do Guilherme, a gente mudou a estratégia e aí decolou. Aí foi bem tranquilo o resto do ano de estudar. Era bastante, porque no início do ano, como eu falei, eu queria bastante o ITA e ele, inclusive, fazia o curso que eu queria fazer. Então, quando ele falava do ITA, das coisas que tinham lá, eu ficava super motivado e me ajudava a estudar todo dia. Bom, quando eu comecei, a principal coisa que a gente decidiu junto com o tutor foi fazer a matemática básica inteira. Então, mesmo sabendo que isso poderia atrasar um pouco, a gente preferiu focar nessa matemática básica para chegar no final com uma base bem sólida. E no final isso deu super certo. A gente fez toda a matemática básica, mesmo que parecesse aquelas coisas que a gente já viu milhares de vezes, mas foi completamente essencial para desenrolar todas as outras matérias, né? Física, química e a própria matemática. Então, no começo foi realmente voltar para esse básico e fazer tudo direito. Foi assim, foi bastante confiança assim no tutor, porque ele falou, ele explicou porque ele achava que seria melhor e eu concordei. Então, eu confiei, fiz e no final acabou dando certo. Eu decidi que queria mudar quando eu conheci o curso de engenharia naval da USP, conheci por vídeos institucionais no YouTube mesmo, e fui pesquisar melhor sobre, conheci a grade e fiquei encantado com o curso e decidi que queria vir para São Paulo fazer. Eu conversei com os meus pais sobre essa mudança e assim foi bastante tranquilo, até talvez melhor do que seria se fosse no ITA, porque mesmo sendo do Rio, nós somos de São Paulo. Então aqui a gente teria uma rede de apoio maior e acabou sendo até mais fácil do que se fosse para o ITA. Então foi uma conversa bastante tranquila, essa mudança no meio do caminho. Bom, a gente já estava lá pro meio do caminho, né? Do meio pro final, mais pro final que no meio, talvez. E já tinha sido toda uma preparação. Então, não ia dar tempo de eu ver assuntos, por exemplo, de biologia, de história, de geografia, todos de um jeito bom, assim. Então, a gente focou em como a gente estava se preparando num nível maior, em conseguir acertar todas as questões de física, química, matemática e fazer uma boa redação na segunda fase. E para isso eu precisava passar na primeira. Então a tática que a gente teve foi estudar por questões. Então foi fazer muitas questões, né, com aquilo que eu já sabia e se guiar pelos erros e não começar a estudar teórico para depois fazer as questões. A gente fez um caminho de volta.
Então, isso é um pouco, não sei se pode parecer um pouco estranho, mas eu não mudei nada na minha preparação. Eu continuei até o final estudando como se estivesse estudando para o ITA. Eu confiei que estudando a fundo essas matérias eu ia conseguir compensar na segunda fase e não é não foi uma estratégia muito tradicional, mas eu conversei na época com a minha tutora que tinha mudado, que era a Ana Miriam, e a gente achou que daria certo também, porque as matérias de natureza e matemática e português e redação eu estava estudando, então várias das matérias, a maioria das matérias, eu ainda estava estudando se eu tivesse na turma ITA e num nível maior. Então, eu acreditava que eu ia conseguir fazer todas as questões dessas matérias. E então, fiz bastante prova e não mudei a estratégia. Eu só realmente fiz mais provas da FUVEST. As questões que eu errava, eu buscava ver qual que era a resposta correta, por que que ela estava correta e por que que a minha estava errada, assim. Então era bem direto, era errei por quê e qual é a certa e por quê. Então eu estava tentando entender esses conceitos chaves que se repetem todo ano na prova. Então, eu acabei não fazendo isso em momento nenhum das outras matérias. Eu não voltei para ver as aulas. Eu realmente estava focado em fazer essas outras matérias que eu não tinha visto de uma maneira bem direta. Era tentar conseguir algumas questões e realmente apoiar a minha prova nas matérias que eu tinha estudado com bastante profundidade. Então eu tinha ali essas matérias de física, química, matemática e português que eu tinha estudado muito bem e eu queria alguns pontos a mais para passar para a segunda fase dessas outras matérias. Então eu fui bastante direto porque até eu não tinha tempo para voltar nas aulas e ver e estudar até o final do ano, até a prova da FUVEST. Alguns exercícios realmente eu não fazia ideia do que estava falando, algumas coisas eu nunca tinha visto, até por conta das especificidades de algumas matérias da FUVEST. E nisso eu acreditava que eu ia conseguir, porque essas eram as menores, era a minoria das questões, porque na verdade a maior parte das questões da FUVEST lá eram de conteúdos até que eu sabia. Essas que fugiam muito é porque realmente eram muito específicas e eu nunca tinha ouvido falar. Mas como eu também fiz o ensino médio convencional, não estudei só física, química, matemática e português, eu tinha noção daquelas que eram mais fáceis, né? Fáceis para médias, e as difíceis eu realmente às vezes não fazia ideia. E aí eu às vezes pesquisava alguma coisa na internet sobre aquilo para tentar entender, mas algumas eu realmente não entendi e perguntava para algum professor, ele me explicava. Então eu usava as monitorias também dos comentários, né, das questões, para tentar conseguir alguma explicação com os monitores sobre aquele conteúdo. Acho que se eu tivesse escolhido um cursinho presencial, provavelmente eu não conseguiria fazer isso, já que eu não teria a mesma liberdade, eu estaria tendo que ver aulas sempre de todas as matérias e talvez conseguiria fazer exercícios durante, mas eu teria que estar ali nas aulas, enquanto no quadro eu tinha liberdade completa de circular por onde eu quisesse, dependendo do dia, dependendo da situação, dependendo do período do ano e como eu estava me saindo nos simulados. Acho que medo de não ser aprovado é bastante comum, né? Sempre tem um receio, mas eu estava bastante confiante, principalmente para a prova da FUVEST, assim. O ITM eu reconhecia são provas muito difíceis e que as pessoas geralmente demoram mais de um ano para passar, mas para a prova da FUVEST eu estava bastante confiante, eu tinha bastante convicção de que eu ia ser aprovado.
durante os meus estudos, né, eu, para me dar essa sugestão, né, de que eu ia ser aprovado, as questões da FUVEST, das matérias que eu sabia e dos conteúdos que eu já tinha visto, eu conseguia fazer geralmente com tranquilidade. Então eu acreditava que dificilmente ia cair uma matéria que eu não que eu estudei e não acertaria a questão. Porque eu tinha treinado muito, feito muita questão durante o ano inteiro, muita mesmo, muitas listas, muitos exercícios, muitos simulados. Então eu estava bastante preparado. Eu acreditava que com tantos exercícios era difícil que a prova fugisse daquela gama de questões que eu tinha feito. Como eu já tinha visto, já feito muitos exercícios da FUVEST que estão nas listas, desde provas da década de 90 até as provas mais recentes, né, a do ano anterior, eu tinha feito muitos exercícios de todas, então eu acreditava que ia dar certo de tanta repetição que eu fiz. Nas listas do quadro, né, a gente tem prova da década de 90 e até e do começo de 2000. Então, todas as listas tinham esses exercícios antigos e mais novos, então acaba que você faz um pouco de tudo. Não tem como fugir. Bastante, dá para perceber bastante diferença entre os exercícios mais antigos dos exercícios mais novos. Você vê como a prova foi mudando com o tempo. Tá, depois que eu me adaptei, eu consegui ser aprovado aqui na USP, no curso que eu queria, e também fui aprovado para a segunda fase do IME, então foi uma grande felicidade, assim, para mim, ter conseguido esse resultado antes do IME, para até chegar mais confiante na própria FUVEST. Eu fiz os três, né, eu fiz ITA, IME e FUVEST, e passei na FUVEST, passei para a segunda fase do IME, o ITA acabei não conseguindo passar, mas já me deixou bastante confiante. Então, eu acho que em todas as provas eu consegui desenrolar bem com o que eu tinha aprendido. Sim, sim, o problema de organização ele foi resolvido ao longo do ano e inclusive hoje eu consigo me organizar melhor até dentro da faculdade por conta desse tempo que eu investi em aprender a me organizar. Para o resto da vida, a organização é essencial. Acho que além do resultado concreto de ser aprovado, o método quadro ele trouxe para mim aprender a estudar, aprender a aprender. Qual que era o meu jeito de aprender? E eu vi que o quadro ele se adaptava bastante para mim, para minha vida. Então foi realmente aprender a aprender as coisas. Eu entrei na engenharia naval, mas eu fui chamado para fazer um curso de ciências moleculares aqui da USP. E esse convite que foi uma coisa muito legal, assim, para mim, que eu não imaginava. E eu transferi, agora tô aqui, tô feliz pra caramba. Então era uma coisa que eu não esperava e que só foi possível depois do resultado que eu tive. Bom, esse é um curso aqui dentro da USP para quem já está na USP em algum outro curso. E qualquer um pode se inscrever no processo do curso aqui, no vestibular, mas eles mandam alguns convites assim para as pessoas. Eu não sei exatamente qual que é o processo de decisão, mas eu recebi esse convite e vim fazer aqui e tá ótimo. Não, hoje não. Hoje eu vim fazer esse curso e então a engenharia naval está no momento trancada e eu posso voltar assim que eu terminar esse curso, como é um curso da própria USP. É uma graduação, demora 4 anos, mas você só consegue entrar depois de já ter entrado na FUVEST. Então, acho que até pelo próprio quadro de eu ter estudado na turma ITA e ter conhecido essas matérias, física, matemática, química, de uma forma um pouco mais aprofundada do que eu conheci no ensino médio,
eu acabei assim mergulhando de cabeça e comecei a me apaixonar por essas matérias. E o curso de Ciências Moleculares é exatamente sobre essas matérias puras e não exatamente aplicadas como seria na engenharia. Então, eu conheci essas matérias e me apaixonei, tive a chance de vir e agora eu tô aqui. Assim, estudar aqui é demais, principalmente na USP São Paulo, eu posso passar essa impressão, né? O campus é gigante, a cidade universitária é gigantesca e você tem contato com todos os cursos daqui. Então, eu saio daqui e vou almoçar, conheço alguém que está fazendo turismo, alguém que está fazendo matemática, alguém que está fazendo física. Então, a todo tempo você tem contato com pessoas de lugares diferentes e de cursos diferentes, que têm habilidades diferentes e conversam de forma diferente sobre as coisas. E essa integração, ela é insana aqui, porque é gigantesco e tem absolutamente qualquer curso imaginável aqui nesse campus. E é lindo, é maravilhoso. Estou sendo um pouco clubista, mas é demais aqui. Completamente, assim, principalmente no meu curso, o que acontece é que vem pessoas de vários cursos diferentes. Então a gente convive com formas diferentes de pensar o tempo todo. E isso engrandece muito, assim, a gente conseguir olhar pela visão de outra pessoa, olhar a mesma coisa por vários ângulos. Isso com certeza vai me ajudar muito no futuro. Foi assim, mesmo que a gente estivesse confiante, né, sobre a aprovação, você vê o seu nome lá na lista, é assim, sei lá, muda a vida na hora, assim. Mesmo que eu tivesse bastante expectativa, é completamente diferente, assim, na hora de realmente ver ali o nome. Então, é uma sensação, assim, que eu acho que não dá nem pra descrever direito, é de sonho realizado. Ah, sim, para mim foi incrível poder falar para eles que tinha dado certo, assim, e claro que eles ficaram extremamente felizes também com, com a aprovação, porque era o que tinha sido o ano investido inteiro nisso, né? Então foi realizador. Bom, assim, eu acho que para quem está querendo entrar numa FUVEST, por exemplo, é não ter medo da prova, porque muita gente fica com medo da prova e acaba se desmotivando mesmo, sendo que todo mundo ali vai estar sentindo, embora em níveis diferentes, a mesma dificuldade. Mas, embora seja uma prova bastante complexa, é possível fazer sim e não, você não precisa estudar profundamente todos os conteúdos. Você precisa aprender a fazer o básico bem feito, que foi uma coisa que eu ouvi dos meus tutores o ano inteiro e acho que é essencial, é fazer o básico bem feito e colocar em prática no final do ano. Então, a minha experiência ela foi muito feliz em mudanças de ideia. Então, acho que acaba que eu falaria para observar bem, né? Porque nem toda mudança pode dar certo, como deu para mim, mas que você tem que estar sempre aberto a cabeça para o que vai aparecer no caminho, né? E às vezes pode ser uma oportunidade que vai te deixar extremamente mais feliz e fazer você ter mais sucesso no futuro. Então, olhar com carinho e cabeça aberta, mas também com um olhar crítico para mudanças. Acho que é possível, sim. Cada um com a sua capacidade de. Claro que é difícil, né? Às vezes você não tem as condições de fazer isso,
Mas é possível sim passar com quando você tinha uma base que não era focada, se você conseguir meios de tentar transformar a sua base em uma coisa mais sólida.